todos os seus direitos, deveres, o que devem, o que não devem fazer. Então, é muito importante que vocês estejam atentos e até se quiserem tirar print do slide também, vocês podem tirar, interromper para perguntar, vocês podem ficar à vontade, ok? Eu vou estar fazendo essa apresentação junto da Caroline. Pode se apresentar, Caroline? Posso sim. Oi, gente, boa tarde mais uma vez. Meu nome é Ana Caroline, vocês podem me chamar de Carol, como vocês preferirem. Atualmente estou no terceiro semestre do bacharelado e eu espero que vocês gostem da apresentação. Então, vamos dar continuidade. Nós temos 8 tópicos para apresentar para vocês. Eu vou fazer uma divisão com a Carol, eu vou falar metade, ela vai falar outra metade. E vamos lá começar a nossa apresentação com o nosso primeiro tópico. E a respeito da diferença entre os cursos de bacharelado em Química e licenciatura em Química. Só que com um detalhe, porque o curso de bacharelado, ele tem duas opções. Eu vou explicar um pouco melhor já já, e vocês vão perceber que quando as pessoas entram no curso de bacharelado, elas vão fazer os 4 primeiros semestres todos juntos, e quando for do 4º para o 5º semestre, a gente vai ter uma divisão, na qual uma parte das pessoas pode escolher a habilitação química ou a habilitação industrial. Então, cada um vai ter essa escolha e a gente vai falar já já da diferença melhor entre elas. A primeira delas é a respeito da diferença entre as disciplinas, como vocês podem ver. Assim, gente, e só um detalhe que eu esqueci de falar, muitas vezes eu vou estar olhando assim de lado, mas é porque eu coloquei o slide no monitor, então eu vou precisar estar olhando assim na lateral para ver o monitor, ok? Mas, ok, vamos lá continuar. A gente tem aqui as cadeiras, as disciplinas do 5º semestre dos cursos de bacharelado, na qual nós temos na esquerda quem opta pela habilitação em Química e na direita quem opta pela habilitação industrial. A gente vê que quem vai pela habilitação industrial tem uma disciplina a menos, quem permanece no bacharelado vai ter 7 disciplinas, enquanto o industrial vai ter somente 6. E nesse semestre a diferença é somente a disciplina de Física Moderna, que vai tratar mais da parte de quântica e etc., para aquele que quer mesmo se aprofundar mais na química. No 6º semestre, já tem uma diferença um pouco maior, porque enquanto o pessoal da habilitação em química vai ter novamente 7 disciplinas, o industrial só vai ter 5 disciplinas. Aí, nesse caso, vão sair 2 disciplinas, que é a Química Inorgânica 3 e a Físico-Química 4. O 7º semestre, não sei se vocês já tiveram curiosidade de olhar a grade do curso, ele é um semestre livre. E ele é livre justamente para vocês poderem fazer as disciplinas optativas. Porque, principalmente o pessoal que muda para habilitação industrial, eles têm problemas quanto ao tempo para fazer as disciplinas optativas. Porque o pessoal que permanece no bacharelado, do início até o fim do curso, eles podem estar cursando disciplinas optativas desde o 2º semestre. No primeiro vocês não podem, porque quem faz a matrícula de vocês é a coordenação. Logo, vocês não vão poder se matricular em disciplinas. Mas a partir do próximo semestre, vocês vão ver que vocês vão ter a liberdade de se matricular nas disciplinas que vocês quiserem. Então, vocês vão ter essa liberdade para escolher. Não, eu quero me matricular nessa, eu quero naquela, e assim vocês vão decidir. Quem é do bacharel já pode se matricular em optativas, caso queira. Mas o pessoal do industrial só pode a partir da mudança da habilitação, que ocorre somente no primeiro semestre. Então, você acaba tendo menos tempo para cursar as disciplinas optativas, que são 480 horas. Então, assim, é pouco tempo. Um semestre só livre realmente acaba sendo pouco. Então, vocês vão ter que cursar ainda o decorrer dos outros semestres junto com as outras disciplinas. Aí, agora, a principal diferença entre os dois, pelo menos na minha opinião, é a respeito do estágio. Porque quem opta pela habilitação química pode estagiar em qualquer laboratório de pesquisa. Já quem vai para habilitação industrial, a pessoa tem que estagiar em indústria. Assim, não necessariamente na indústria de fora. Na UFC nós temos a Nutec, a Embrapa, mas assim, de toda forma tem essa limitação.
porque o pessoal do industrial tem que estagiar somente num canto, enquanto o pessoal do bacharel tem outras oportunidades. E a critério de curiosidade, essa disciplina de estágio, deixa eu até colocar aqui o ponteiro no slide, só um minutinho. Ponteiro, apontador, pronto. Vocês conseguem com laser? Acho que tá dando certo. Então, como vocês podem ver, a gente tem uma diferençazinha aqui no estágio. Ó. Aqui no pessoal da habilitação química tem estágio de iniciação e pesquisa de orgânica. Não obrigatoriamente vocês vão precisar fazer em orgânica. Vocês vão ver lá vários estágios. Estágio em pesquisa, em orgânica, em analítica, e também várias áreas da química. Enquanto o industrial é sempre estágio supervisionado. E o porquê dessa diferença? Justamente pelo fato do bacharel, que a gente chama de bacharel pessoal habilitado em química, mas no fundo todos são bacharéis em química. Já eu falo melhor dessa diferença. E o bacharel pode fazer em qualquer laboratório, enquanto o industrial tem que fazer na indústria. Por isso que tem essa diferença nas disciplinas de estágio. E aqui, por fim, a gente tem as atividades complementares, que o Railson até começou falando um pouco, que a gente chama popularmente de horas complementares. E a gente consegue essas horas através de coisas diversas, por exemplo, palestras, mini-cursos, essa apresentação que vocês estão assistindo aqui. Então, a respeito de qualquer evento que vocês forem assistir, vocês vão estar ganhando essas horas. Claro, que emita certificado, etc. Monitorias vocês ganham, participar de PET, projetos voluntários como Enactus, LUC, IBID, e perdão se eu estou esquecendo de algum, mas de forma geral, os projetos que você participa, independente de como bolsista ou voluntário, eles vão lhe fornecer horas. E no fim você precisa tomar essas 200 horas complementares para poder se formar. E, infelizmente, tem pessoas que acabam não juntando e precisa ficar um semestre a mais para conseguir juntar, então é um pouco chato. É interessante que a gente já se preocupe em juntando desde o primeiro semestre para evitar esses problemas. E aqui vou citar um pouco a respeito da diferença entre as optativas, de quem opta pela habilitação química e quem opta pela habilitação industrial. O pessoal da habilitação química, eles vão ter disciplinas mais voltadas para a parte de química pura, de cálculo. Vocês podem ver que álgebra linear, geometria analítica, que não são disciplinas obrigatórias no nosso curso. Química inorgânica 4. Essa aqui, do fundo do coração, é a maior diferença que eu acho entre as duas habilitações. Porque o pessoal que vai para química, eles vão ter a química inorgânica 3 como obrigatória e vão ter a 4 como optativa. Enquanto quem vai para o industrial só tem até a 2. Então a maior diferença entre as disciplinas é na química inorgânica. Então, um conselho, se você pensa em seguir na área de inorgânica, é interessante que, eu não vou dizer que seja interessante você ficar na habilitação química, mas sim que você busque participar como ouvinte, etc., para não estar perdendo esses conteúdos. Mas se você é de outra área e acha que isso não vai lhe acrescentar muito, então você pode pensar em mudar para a habilitação industrial. O bom do curso é isso, que ele lhe dá a versatilidade de escolher a formação que você quer. Enquanto a gente tem aqui na habilitação industrial, nós temos cadeiras de formação geral. Então, até arrisco dizer que a habilitação industrial ela tem uma formação à parte. Você sai químico, mas você também sai com uma formação mais diferenciada, digamos assim. Você vê outras coisas, outros horizontes, além do que a química pode proporcionar. A habilitação química não, ela você vê química, química, química e você sai criando na química. Então, você tem que fazer a escolha daquilo que você prefere. E só o último detalhe, nós temos disciplinas optativas que são comuns às duas. Eu coloquei aqui como exemplo a química têxtil. Nós temos também a bioquímica, temos química ambiental e, salvo engano, são somente essas três. Que você pode estar fazendo no início do curso, como bacharel mesmo, e se você mudar para habilitação industrial, você não perde essas disciplinas, elas vão continuar. Mas se por acaso eu, como bacharel, eu no momento estou no fim semestre e permaneço na habilitação bacharelado, eu vou mudar para industrial. Mas se eu, por exemplo, faço aqui a disciplina Tópicos em Química Inorgânica 1, fiz esse semestre. Próximo semestre eu mudo para habilitação industrial. Quando eu mudar, infelizmente eu vou perder essa disciplina que eu fiz. Então vocês têm que pensar muito bem antes de fazer a disciplina, ok? Vou para o próximo slide.
Agora, temos a diferença entre os cursos de licenciatura. E, assim, tem algumas outras diferenças na grade. O pessoal da licenciatura deixa de ter algumas disciplinas práticas, mas elas são substituídas pelas disciplinas pedagógicas que nós do bacharelado da habilitação industrial não temos. Então, aqui temos exemplos de algumas dessas disciplinas pedagógicas, como a psicologia do desenvolvimento e aprendizado na adolescência, salvo engano, é do segundo semestre da licenciatura, não me recordo, a disciplina de didática, enfim. Temos aqui alguns exemplos de disciplinas optativas que vocês da licenciatura vão ver ao longo do curso e que nós do bacharelado não vemos. Agora vamos lá para o próximo tópico, que é a parte de avaliação. Então, vamos lá, pessoal. A gente tem normalmente 2 semestres ao ano, na qual cada semestre dele vai contar com 100 dias letivos. Então, é verdade, o Railson lembrou bem. Optativas não, obrigatórias, perdão. Se não me engano, todas essas são obrigatórias, né, Railson? Tem alguma optativa? Confesso que eu não conheço muito a grade da licenciatura, então perdão por isso. Railson confirmou, realmente tem algumas optativas. Então, voltando à parte de avaliação. Cada semestre vocês vão ter normalmente 100 dias letivos. A não ser que aconteça algo atípico, como ia acontecendo, que a UFC sugeriu fazer 3 semestres ao ano, mas não foi aprovado. Então, normalmente temos esses 100 dias letivos por semestre. Aí, isso aqui é muito importante. Vão haver disciplinas com diferentes cargas horárias. Nós temos disciplinas com 32, 48, 64 e 96 no nosso curso. Mas existem outras de 128, disciplinas em outros cursos. Mas no nosso são somente essas. E a disciplina de 32, ela quer dizer que nós vamos ter 2 horas de aula por semana. 48 vamos ter 3, 64, 4 e 96, 6. Esse número de horas vocês podem entender também como créditos. E a UFC costuma muito falar nas bolsas, vocês precisam ter tantos créditos para conseguir essa bolsa. Então, o que seriam os créditos? É o número de horas semanais que vocês vão ter. Se eu preciso ter 10 créditos para uma bolsa, eu preciso, por exemplo, de uma disciplina de 96 e um de 64. Porque 6 mais 4 fecham 10 horas. E temos aqui a carga horária por período, que a gente vai ter no curso de bacharelado um mínimo de 128 horas. Ou seja, a gente não pode ter menos do que isso no semestre. O SIGA obriga a gente a se matricular no mínimo essa carga horária. E o máximo de 640 horas. Perdão. Que a gente não pode fazer mais cadeiras do que isso. Então pode extrapolar também, querer fazer o curso todo de uma vez, né? A gente tem que ir com calma. Na licenciatura, o máximo é a mesma quantidade, só que o mínimo é de 64 horas. Aqui, os tipos de componentes curriculares que nós temos as disciplinas obrigatórias, que são as que vocês vão ver na grade de vocês, primeiro, segundo, terceiro semestre, vão ter lá todas as disciplinas obrigatórias de vocês. Pois é, ó, dica do Raíssa e dica aqui do Jean, não coloquem no máximo. Principalmente se vocês forem do bacharelado, que a gente tem um semestre com 7 cadeiras, né, então vocês tomarem cuidado. Estou dizendo que não pode fazer 7 cadeiras, o pessoal pode fazer. Mas assim, vocês têm que também reconhecer o limite de vocês. E reprovação também é caso. Então, assim, se vocês deixarem de fazer 2 cadeiras, por exemplo, no próximo semestre vocês vão ter que fazer elas. Mas, ao mesmo tempo, se vocês reprovarem nessas 2 cadeiras, vocês vão ter que fazer elas da mesma forma. E o histórico de vocês fica com reprovação. Então, é um negócio legal. Além de que baixa o IRA, que vai explicar mais na frente. A Letícia fez a pergunta: quantas cadeiras vocês indicam? Letícia, depende muito da disciplina. Por exemplo, se você vai fazer Físico-Química 1, é uma disciplina muito puxada, historicamente tem um alto índice de aprovação, independente se é licenciatura, bacharel, cadeira muito puxada. Então, eu não recomendo você colocar cadeiras muito pesadas. Por exemplo, o segundo semestre do bacharel só tem 4 disciplinas. E é... Não é o quarto semestre, é o terceiro. Que é Físico-Química 1, cálculo, analítica 1, eu esqueci da outra. E física 2. Física 2, né? Obrigado, Carolina. Pois é, e a física 2, ou seja, não são muitas cadeiras, porque a própria coordenação reconhece que a física química 1 é uma disciplina muito puxada.
Então não vale muito a pena colocar muitas disciplinas junto dela. Então, assim, não é muito pelo número de cadeiras. Não façam mais do que 5, mais do que 6, não. É vocês reconhecerem quais cadeiras vocês não podem conseguir fazer. Porque o cadeira é muito pesado. Então, vocês não podem fazer 7 cadeiras junto da rotina de cadeiras. Então, essa linha de raciocínio que vocês vão começando a estabelecer mais na frente. As optativas, as disciplinas que vocês vão escolher para irem complementando a formação de vocês. A licenciatura tem algumas optativas, o bacharelado em Química, habilitação química tem alguns, a habilitação industrial tem outras, e assim vai. Eu até esqueci de citar isso. E habilitação química, habilitações perante o CRQ, vocês podem fazer mestrado, doutorado. Muita gente pensa, às vezes, o semestre é alto. Pensa assim, poxa, se eu for para industrial, eu não posso fazer mestrado. Não, você pode. Você pode trabalhar em indústria, como sendo habilitação química. Você pode fazer as mesmas coisas, a única diferença é só a habilitação que é diferente. Quem é bacharel em química não tem habilitação, é bacharel em química. Quem é industrial tem habilitação, bacharel em química industrial. E a Elias perguntou se tem como fazer os dois. Não, Elias, você tem que escolher um quando for do 4 para o 5º semestre. Você só pode se formar em um deles. Ou química habilitação industrial. Então, as disciplinas livres a gente não tem no nosso curso, que seriam os créditos livres. Teoricamente, a gente poderia escolher disciplinas de outros cursos. E só respondendo rapidinho a pergunta da Amanda, o curso contínuo só serve para bacharelado? Não, Amanda, você pode fazer também com habilitação industrial. Habilitação industrial, licenciatura, habilitação industrial, por exemplo, você pode fazer atualmente. Agora, quanto às médias. Para aprovação direta, vocês precisam ter média 7. Caso vocês fiquem com média entre 4 e 6,9, vocês vão precisar fazer AF, que vai ser como uma prova de recuperação de média, realmente. E para vocês serem aprovados, vocês vão precisar que a nota da AF somada com a média de vocês até que dê 10. Então, se você somar média mais a nota que você tirou na F, tem que dar igual a 10 pontos. Se der 10 pontos, vocês estão aprovados. Se der abaixo de 10, infelizmente, você vai estar reprovado e vai precisar repetir a cadeira próximo semestre. Então, por isso que tem que tomar cuidado. Giovana, a partir do 2º semestre, você já pode fazer a optativa. Só tomando cuidado, como eu disse, se você pensar em mudar para o industrial, faz as optativas que são comuns para os dois. Então, como eu já disse, não falei isso aqui, se a sua média for menor do que 4, se, por exemplo, o professor passa 2 provas, eu tirei um 3 e um 3,5, infelizmente eu já estou reprovado direto. A gente precisa ter no mínimo média 4 para ter direito a fazer a prova final. Então, na frequência, pessoal. No caso do EAD, os professores não estão cobrando muito frequência. Mas como a gente tem esperança que um dia vai voltar a ser presencial, se Deus quiser, a frequência que vocês precisam mínima para não serem reprovados por falta é 75%. E, pessoal, conselho, não fiquem reprovados por falta. Pelo amor de Deus, não fiquem. Porque é uma reprovação que ela é equivalente a você reprovar com média 0. Imagina você reprovar uma cadeira com média 0. E se você reprova com média 5, média 6, assim, é uma reprovação, mas sua média não está muito baixa. Você reprovar por falta dá um baque no seu IRA muito grande, porque reprovar com média 0 é bem pesado. Além de que fica no seu histórico a reprovação por falta. E assim, para empresas, etc., não pega nada bem você dizer que reprovou uma disciplina por falta. Né? Então, tome cuidado com a frequência. Aí aqui, ó, se for disciplina de estágio do TCC, 90% de frequência. Agora, pessoal, a respeito de segunda chamada e revisão de notas. Se vocês, por exemplo, precisarem recorrer à segunda chamada, por motivos médicos, etc., vocês podem estar solicitando aqui na chefe de departamento. Vocês, antes era lá presencialmente, agora imagino que seja por e-mail, falando o motivo pela falta da prova, sejam levando um atestado médico, ou alguma coisa assim do tipo, e solicitando a segunda chamada. Vocês têm que fazer isso em, no máximo, 3 dias úteis.
Normalmente os professores evitam essa burocracia, e você falando diretamente com ele já deixa você fazer. Mas também não se confie nisso, pessoal. É melhor conversar com o professor antes e saber se eu quero que faça o requerimento. Se ele disser sim, então realmente precisa fazer. Agora, pessoal, o IRA. O IRA ele é calculado ao fim de cada semestre. Quando vocês entram, vocês não vão ter IRA, mas ao fim do primeiro semestre já vai haver o cálculo desse IRA para vocês, e vocês já vão saber a respeito dos dois IRAs, que é o IRA individual e o IRA global. Sendo que o individual é calculado somente em relação a você, e o global em relação aos outros estudantes do seu curso. E a importância desse IRA se dá normalmente para processos seletivos. Você quer conquistar uma bolsa no laboratório, normalmente o professor ele usa o processo seletivo do IRA para selecionar, né, os estudantes. Normalmente alguns se inscrevem para a bolsa e ele usa como critério o IRA. Quem tiver maior IRA fica com a bolsa, às vezes tem prova e tem o IRA também nesse processo. Então, assim, o IRA é muito importante para vocês conseguirem participar de projetos na universidade, monitorias, bolsas e etc. Então, é levado em consideração a nota que você tirou na disciplina, a carga horária delas, ou seja, se ela tem uma carga horária alta e você tira uma nota boa, o IRA já aumenta mais por conta disso. O período em que cada disciplina foi cursada, ou seja, se você tinha uma disciplina do quinto semestre e você cursa ela no sexto, seu IRA vai baixar um pouquinho por causa disso. E se houve trancamento de disciplinas? Trancamentos a Carol vai falar mais na frente. Eu acho que já é a parte da Carol, mas assim, cuidado com os trancamentos, pessoal. Eles pesam bastante no cálculo do IRA. No momento a gente está com a supressão, não há mais o trancamento, isso era na época do presencial. Mas quando voltar ao presencial, a gente não vai mais poder retirar cadeiras no meio do semestre. Não há mais a supressão, e eu não sei se vocês já sabem, mas ela é como se você nunca tivesse feito a cadeira. Se eu, por exemplo, botei a cadeira, me arrependi e vejo que eu vou reprovar, eu posso remover essa cadeira através do processo de supressão. Antes não podia. Antes, se você quisesse remover, teria que trancar. E ocorre no meio do semestre. E quando você tranca, ele dá um prejuízo muito grande para o seu IRA. Vamos lá. Trancamento total não causa... Só um minuto, pessoal, porque está bem no meu leito. Trancamento total não causa prejuízo ao IRA. Trancamentos parciais e aprovações por média causam prejuízo. Porém, aprovações por falta causam prejuízo muito maior. Foi o que eu falei lá atrás. O trancamento total, pessoal, ele já é uma coisa também que vamos falar lá na frente. Mas, como o próprio nome já diz, você tranca todas as cadeiras. E você vai poder fazer isso em motivos médicos, militares, vocês vão ver lá na frente. Aqui, muitos processos seletivos de bolsa utilizam o IRA também, como eu falei. Então, cuidado para não baixar demais o IRA de vocês nesse início. A avaliação institucional, vocês vão ter todo o fim de semestre para avaliar os professores, a disciplina de vocês e etc. Atividades complementares, que a gente citou lá no início, que vocês vão precisar de 200 horas para concluir o curso. Adquirem palestras, mini-cursos, iniciação científica, bolsa de laboratório, PET também dá horas complementares para vocês, monitoria, trabalho, e também tem parte artística, cursos de inglês, tem várias coisas que vocês vão poder ver mais na frente como conseguir. Agora a respeito da biblioteca, pessoal. A gente vai ver agora, vamos ver não, né, vamos citar, porque depois vocês vão ter uma oficina a respeito de como fazer o cadastro da biblioteca. Então, primeiro vocês vão ter que acessar esse link. É bom que vocês tiram a foto, eu posso depois mandar esse link para vocês no chat. Então vocês clicam nele e vai abrir um formulário do Google. Vocês vão preencher esse formulário com o número de matrícula de vocês, os documentos que eles pedirem, e vocês vão assim realizar um cadastro para poderem alugar livros. E temos aqui o sistema Pérgamo, que ele faz parte da biblioteca, e vocês vão usar ele para ver o acervo disponível da UFC, para reservar livros e etc. Então, aqui tem mais ou menos como funciona. Ao reservar o livro, você entra na fila de pessoas, ou seja, se tiver 5 pessoas esperando por esse livro, você fica na fila. Quando esse livro ficar disponível,
a biblioteca vai mandar um e-mail para a primeira pessoa da fila. E essa pessoa tem 24 horas para retirar. Se essa pessoa não retirar, aí vai para o segundo da fila e assim sucessivamente. Se ela retirar, então a pessoa do segundo da fila passa a ser primeiro, aguardando outro livro. E vocês também têm a renovação, que caso não esteja ninguém querendo o seu livro, ou seja, você está com o livro em casa e ninguém reservou ele. Então você pode renovar ele por até 10 vezes, se não me engano, para você continuar utilizando ele para estudar. Aí, no período de pandemia, vocês estão precisando acessar esse novo sistema, que é o sistema Agende, para agendar um horário na biblioteca, depois de já ter feito o cadastro e tudo mais, caso queiram reservar um livro, fazer devoluções, etc. Então vocês vão ter que acessar, colocar lá o horário que vocês vão, e depois ir no Pérgamo e reservar os livros que vocês querem buscar. As multas, pessoal. Caso você deixe de devolver o livro na data prevista, você vai ter uma multa de 31 centavos. Essa multa não é paga à biblioteca, vocês vão ter a impressão de uma GRU, que é negócio da União, né, Guia de Recolhimento da União, e vocês vão ter que pagar ela para seu nome ficar quitado, digamos assim. E aqui, caso você esteja doente, aceita atestado médico. Só que ele só isenta você da multa nos dias daquele atestado. Se você passar mais do que ele, você vai ter que pagar essa multa. Pessoal, por mais que seja um valor pequeno, mas é importante por manter o nome de vocês limpo, né? Porque acima de estudantes, vocês também são cidadãos. Isso aqui suja o nome de vocês futuramente, caso vocês queiram entrar no concurso, se formar, porque quando vocês vão se formar, vocês precisam de nada consta, biblioteca. E se vocês não tiverem esse nada consta, dizendo que você entregou todo o livro, não tem nenhuma multa no seu nome, você não se forma. Então, pessoal, muito cuidado. Tem treinamentos e cursos ofertados, que vocês vão ter aqui, curso de normalização de trabalho, descobrir na biblioteca. Esses cursos vocês vão poder agendar com a biblioteca. Se vocês conseguirem uma turma de pessoas interessadas, vocês entram em contato com ela, dizem que tem, por exemplo, 20 pessoas interessadas nesse curso X, e eles vão marcar uma data para vocês estarem participando desse curso, para que a biblioteca esteja ofertando esse treinamento. Agora, a parte de bolsas. Agora me bateu um branco já o seu papo, Carol. Vou dar um papo. Não, ainda é tu. Ok. Então, vamos lá, pessoal. Nas bolsas da UFC, normalmente a gente tem um valor de R$400. Existem algumas bolsas diferenciadas. Por exemplo, lá na física, tem uma bolsa que dizem que é a mais disputada, porque ela é R$800. E o pessoal mexe com o negócio lá de raio-x, etc. Então, tem risco biológico. Então, confesso que eu nunca vi, nem comi essa bolsa, só ouvi falar, né? Mas dizem que existe. Eu não sei, não. De forma geral, é R$400 que vocês vão receber de bolsa. E nós só podemos receber uma bolsa. Toda bolsa que a gente vai assumir, a gente tem que preencher uma declaração dizendo que não recebemos mais nenhuma bolsa da UFC. Então, temos aqui exemplo de bolsas na administração, que a gente vai atuar auxiliando os técnicos administrativos em trabalhos cotidianos da UFC, pode ser na biblioteca, em outros setores burocráticos, etc. Iniciação acadêmica é praticamente a mesma coisa da bolsa de administração, só que ela é um edital que sai para pessoas com situação de vulnerabilidade econômica. E para ser caracterizada como vulnerabilidade econômica, é renda familiar de até 3 salários mínimos, tem outros requisitos. Por isso que é interessante que vocês leiam o Guia do Estudante. Caso você se enquadre nessa situação, você leia e fica aguardando o edital sair. Porque você pode estar trabalhando na UFC, a UFC te dá essa bolsa para que seja possível como ajuda de custo para você. As bolsas de extensão, que são projetos externos à universidade, que têm impacto direto na sociedade. E tem também o Bolsa Arte, que normalmente é para os grupos artísticos da UFC, grupos de dança, teatro, e etc. Temos a Bolsa de Esportes, para os atletas das seleções. Na UFC nós temos vôlei, basquete, futsal e vários outros esportes. Caso haja que algum atleta, alguém tem interesse, é interessante ir atrás. E BID, que vai haver uma apresentação deles depois, específica. É um programa voltado para os alunos da licenciatura, que visa desenvolver a docência. E é uma bolsa, vocês têm a oportunidade de estar em sala de aula, de
aperfeiçoar e desenvolver as suas características de professor, e ao mesmo tempo está recebendo bolsa, né, que é uma boa ajuda. Bolsa de iniciação científica, que vocês podem pensar, poxa, PIBID é só da licenciatura, então iniciação científica é só do bacharel? Não, iniciação científica é para quem quiser. Aluno do bacharel, licenciatura, bacharelado, habilitação industrial, todos podem participar dessas bolsas de iniciação científica. E são bolsas que você vai trabalhar em algum projeto laboratório, como IC, né, que chamam, e você vai ser orientado por um mestrando ou um doutorando. Vai auxiliar em produzir um projeto e tudo mais. É muito interessante para quem realmente gosta de pesquisa. Temos o PET, somos nós. Nós nos dividimos em duas categorias, que são os PETs CESU e os PETs UFC. Gabriela, as bolsas são depois do primeiro semestre. Normalmente, Gabriela, são a partir do segundo, a exceção das bolsas de vulnerabilidade. Você pode já pedir a partir do primeiro. Priscila, pode sim, trocar de bolsa. Você pode ficar o tempo que você desejar e já ir para outra bolsa, mudar de laboratório, sair do PET por o PIBID, se você for da licenciatura, por exemplo, você tem essa opção, sim, de estar trocando as bolsas. Então, o nosso PET, ele é um PET CESU, ele é um PET filiado diretamente ao MEC, e a gente desenvolve vários projetos, como o Iago já apresentou para vocês, projetos de pesquisa, projeto de extensão, e por aí vai. A gente abre o processo seletivo todo ano, caso vocês tenham interesse em participar, a partir do segundo semestre. Esse ano já teve, então, próximo ano vai haver outro processo. Vocês já vão estar no segundo semestre, então, caso alguém queira participar, serão todos bem-vindos. E outras bolsas também, que vocês podem estar conferindo direitinho lá no Guia do Estudante. Agora eu passo a palavra para a Carol. Vamos lá, gente. Lembrando, mais uma vez, que tudo isso aqui foi tirado do Guia do Estudante, a gente pode estar mandando para vocês, tal qual essa apresentação, tá? Para vocês verem os links direitinho. Então, como todos os lugares, né, existem regras, direitos e deveres. Então, para conhecer um pouco mais dos direitos de vocês, vocês têm acesso à educação pública, gratuita e de qualidade, o que é incrível. Parabenizo mais uma vez vocês por essa vaga. Receber todas as informações a respeito da universidade, das rotinas da vida acadêmica. Sobre isso, às vezes, a divulgação não é 100%, mas a UFC tenta de diversas formas, então aconselho vocês a acompanhar pelo site e pelas redes sociais da UFC mesmo. Ser informado no início de cada disciplina sobre seu conteúdo programático, bibliografia básica e metodologia de ensino, além dos critérios, períodos e tipos de avaliação. Isso vai depender muito de professor para professor, mas a gente aconselha vocês a sempre reforçar isso, saber o conteúdo programático, pedir essas coisas, informar sobre como vai ser as dinâmicas de avaliação. Geralmente, a maioria dos professores informa isso nas primeiras aulas, mas caso isso não aconteça, por favor, perguntem, isso é importante. Ser informado do resultado das avaliações pelo menos 7 dias antes da avaliação seguinte e receber a prova realizada caso se trate de uma avaliação escrita. Isso é principalmente para dar um tempo para você se recuperar da nota anterior, caso precise, e se preparar para a próxima. Então, algo que se não acontecer, vocês devem conversar com os professores de vocês. E receber a orientação do professor da disciplina, inclusive em horário extra-classe, quando houver dúvida ou dificuldade de acompanhamento. Isso também vai depender de professor para professor, mas vou reforçar aqui a existência dos grupos de estudo também, que o PET oferece, mas que é um direito de vocês. Pode passar, Gil. Participar dos movimentos estudantis, organizando-se em centros acadêmicos e diretório central de estudantes, ser representado por seus pares nos órgãos colegiados, da administração superior, com direito a voz e voto, igual recentemente teve agora a eleição do nosso PA, mais tarde eles vão se apresentar aqui, concorrer à representação estudantil, tendo em vista a participação em órgãos colegiados da universidade, ter assegurada ampla defesa nos casos de aplicação de penas disciplinares, recorrer ao órgão competente toda vez que se sentir lesado em seus direitos por qualquer auto de professor, servidor ou dirigente da universidade, ouvidoria. Essa parte, principalmente, é o fato do estudante ter voz e, caso ele se sinta lesado e tudo mais, a ter direito de representatividade. Tem alguma coisa a acrescentar? Pode passar.
Tá. Enfim, receber assistência à saúde de forma eletiva por meio da Coordenadoria de Perícia e Assistência ao Servidor, vinculada à Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, né, que é a PROGEP. Participar de estágios que visem ao aperfeiçoamento de sua experiência formativa, isso é muito bom. Participar de todas as atividades científico-culturais e artísticas da vida universitária e usar de seu livre direito de expressão. Eu acho que essa é uma das partes mais legais, que a UFC, como já foi dito aqui, não é só ir para a aula, assistir a aula, voltar para casa, fazer prova, vai além disso. Então, a gente incentiva muito a vocês procurarem essas outras coisas, essas ações de arte, desses estímulos científicos, culturais, enfim. Aí, o que vocês não é aconselhado fazer, né? Acho que não pode, enfim. Não pode, mas não é aconselhado. Comportar de maneira inadequada, impossibilitando o andamento normal dos trabalhos e as atividades, de forma geral, cometer improbidade na execução dos trabalhos escolares, prejudicando sua nota, o conceito para fins didáticos, como o Jean falou aqui, o seu nome é super importante, assim como a sua imagem, principalmente numa entrevista de estágio, numa bolsa que você for concorrer, tudo isso é muito importante. E quando você atrapalha ou trata de uma forma inadequada a situação, pode prejudicar muito as suas oportunidades ao longo da sua carreira acadêmica, né? Inutilizar ou retirar avisos, editais e outros documentos afixados pela administração nas dependências da UFC, os murais, flanelógrafos e etc. Inutilizar ou retirar sem permissão da autoridade competente ao objeto ou documento de qualquer lugar da universidade, ou causar dano ao patrimônio científico, cultural e material da universidade, configurando crime nesse caso. O estudante deve valorizar a universidade pública e gratuita, comprometer-se com a qualidade do ensino, da pesquisa e da extensão, zelar pelo patrimônio científico, cultural e material da universidade, frequentar as atividades de ensino, entregar os trabalhos solicitados, cumprir com probidade as tarefas determinadas pelo professor, enfim, algo que eu acredito que a maioria de vocês já deve ter tido contato. Enfim, cumprir prazos, valorizar e prezar pelo ambiente. Tratar com respeito e atenção os discentes, servidores técnico-administrativos e docentes em qualquer dependência da universidade, em qualquer situação. Devolver em perfeito estado e nos prazos estabelecidos os livros retirados por empréstimo nas bibliotecas. E estar ciente de que... Além de ter que comprar um, vai ter que pagar muito agora. Tem que ter cuidado. Estar ciente de qualquer criação ou inovação que resulte de atividades realizadas nas instalações da UFC ou com o emprego de seus recursos poderá tornar-se propriedade intelectual protegida da universidade. Carol, só um detalhezinho falando a respeito da devolução em perfeito estado da biblioteca. Pessoal, é muito importante vocês tomarem cuidado quando vocês forem alugar livros da biblioteca. Porque se por acaso acontecer de vocês forem roubados, claro, não é culpa de vocês, mas infelizmente a biblioteca exige que seja feita a reposição do livro. E se vocês não fizerem a reposição, vai ficar lá pendente a reposição de vocês e vai ser cobrada. Lembra aquela multinha lá que eu falei de 31 centavos por dia? Cada dia que vocês deixarem de devolver esse livro, vai ser cobrada essa multa de vocês. Então, o que tem que ser feito? Infelizmente, tem que ser feito o boletim de ocorrência e fazer a reposição do livro. Tem que comprar um livro novo, com nota fiscal. Infelizmente, é muito chato. Então, pessoal, tenham cuidado com os livros que vocês pegam da biblioteca. Porque tem livros que são caros. Alguns são R$500 e daí pra frente. Então, se acontecer de vocês perderem o livro ou forem roubados, vocês vão ter que repor, senão a multa vai se estendendo. E quando vocês finalizarem o curso de vocês não conseguem nada consta que eu falei lá no início. Infelizmente, vocês não conseguem se formar. Não conseguem fazer concurso e tudo mais. Vocês vão ter que conseguir. E pode continuar, Carol, por favor. E como o Jean tinha dito, parece uma multa de um valor muito pequeno, mas quando vai acumulando dias e mais dias, esse valor chega a ficar exorbitante. Você fica, tudo bem, um dia, mas quando você se dá conta, a multa já está gigantesca. Então, tomem cuidado com os livros da biblioteca, não é só você que vai usar, são outras pessoas também. Enfim, até mesmo você pode precisar de novo daquele livro, então é chato. Então, tomem cuidado.
zelem, eu acho que a questão dos livros entra como um patrimônio da universidade também. Então, zelem o ambiente, zelem o que é oferecido para vocês. Pode passar, já. Penalidades. Então, como tem direitos e deveres, caso eles não sejam cumpridos, temos aqui as penalidades, que caso vocês acabem, vocês não, né? Caso alguém acabe infringindo algumas das diretrizes de conduta. Tem as advertências verbais, que em caso de menor gravidade, oralmente a pessoa entra em contato com você, uma advertência pela diretoria, pela sua unidade acadêmica. A repreensão, que já é uma advertência escrita, que é como se fosse algo um pouco mais sério, para que aquilo não aconteça mais. Pode passar. Tem as suspensões, que elas são de 13 a 15 dias, quando a aluna é reincidente nas faltas listadas no que a gente falou na parte de repreensão, ou quando o aluno agride físico ou moralmente outro estudante ou servidor docente ou técnico administrativo nas dependências da universidade. E tem as suspensões de 16 a 90 dias, quando o aluno é reincidente em atitude de agressão moral ou física a outro aluno ou servidor, ou quando o aluno pratica delito sujeito à ação penal das dependências da UFC, no caso crimes. Então, é uma situação um pouco mais grave. E tem a última penalidade, que é a mais grave, que é o caso de desligamento, que é quando ele perde totalmente o vínculo com a instituição e tem a sua matrícula cancelada. E se adoecer, né? Como é que fica a minha situação? Quando o aluno precisa ser afastado das atividades letivas, seja por motivo de doença, então são previstas essas possibilidades. No caso, regime especial, que você pode fazer essas atividades acadêmicas em casa, e aí você acaba não levando essas faltas, ou trancamento parcial ou total, como o Jean já tinha falado, que é a interrupção parcial ou total dessas atividades acadêmicas, garantindo que você não seja reprovado sem comprometer o seu IRA, mas no caso você tem que apresentar o atestado em até 15 dias, a partir do início do impedimento, a partir de quando você não puder ir. Então você entra em contato com a coordenação, informando a sua situação, e aí você pode entrar ou no regime especial ou pedir o trancamento parcial ou total, sem prejuízo. Outras informações, outros adendos sobre o regime especial. Caso você ceda esse prazo de entrega de 15 dias do atestado, você precisa encaminhar um ofício via SEI pelo coordenador do seu curso para a CEPAS. Eu acho que é isso, CEPAS que fala. E em caso de afastamento por gravidez, a gestante tem direito ao afastamento das atividades acadêmicas a partir do 8º mês. No caso da graduação, o afastamento é de 120 dias, e o que entra também dentro da parte do regime especial. Sobre as matrículas, né? Eu vejo que é uma dúvida recorrente entre vocês. Primeiramente, vocês não precisam se preocupar com isso agora, porque no primeiro semestre é a coordenação que faz a matrícula de vocês, mas a partir do próximo semestre é vocês que trancamento parcial é só por um período determinado. Eu acho que não necessariamente, é Jean. Oi? Perdão, não. Se o trancamento parcial é só por um período, só por um semestre, eu acho. Normalmente, quando a gente tinha aula presencial, a primeira semana o coordenador deixava como sendo reajuste. Então, assim, começaram as aulas hoje, aí você tinha a primeira semana de aula, você poderia adicionar não é sobre a matrícula. Pois é sobre o trancamento, né? Não, pois é. Aí, assim, nessa primeira semana você poderia retirar cadeira sem prejuízo nenhum. Mas o trancamento em si, ele ocorria na metade do semestre. O coordenador falava do período, vai ser de dia tal até dia tal, e você poderia fazer somente nesse período. Com aqueles prejuízos que eu falei lá atrás, né? Dar um baquezinho no IRA, aí você pode fazer. Normalmente é uma semana que eles dão para trancamento, eu acho 1 ou 2 semanas. Isso. No caso, por enquanto, a gente está com a supressão de matrículas. E aí semestre passado foram dados 2 prazos para supressão de matrícula, mas geralmente é só um prazo, só tipo 2 dias. E aí você não tem prejuízo no IRA, mas também aparece lá no seu histórico que aquela cadeira foi suprimida. Voltando, alguns critérios são usados na hora de selecionar os alunos contemplados pelas vagas. Existem alguns critérios de prioridade na hora de você fazer a sua matrícula em algumas cadeiras, certo? Então, quando vocês forem fazer a matrícula,
vai aparecer se aquela cadeira com aquele professor, ela tem vagas reservadas para o seu curso, para a sua turma, e sendo assim, você não precisa entrar numa certa concorrência, de certa forma a sua vaga está garantida naquela turma. Mas se ela não for reservada, você vai meio que competir com os outros veteranos por meio de ira geral, de concorrente, de situação, caso você esteja atrasado, adiantado, então tem algumas ordens de prioridade. Então, vai ter um prazo em que você vai fazer a sua matrícula, e aí você vai esperar, você vai submeter a sua matrícula naquela cadeira ou naquela turma, e depois daquele prazo você vai saber se você foi aprovado ou não, ou se você vai pedir de novo. No caso, é no ajuste de matrícula. Se não deu certo a primeira vez, você entra no ajuste de matrícula, você pode escolher mais uma cadeira ou retirar uma cadeira, ou tentar de novo uma cadeira que não deu certo na primeira etapa, caso ela tenha dado indeferida. E aí a gente tem a matrícula em tempo real e a matrícula irrestrita. Eu acho que a matrícula irrestrita vem antes da matrícula em tempo real, que são casos especiais, são vagas reservadas para alunos que trancaram o curso, alunos que não conseguem fazer a matrícula sozinhos. No caso, a coordenação tem que matricular eles. Então, tem um prazo específico para acontecer a matrícula irrestrita, e só depois, quando a maioria das vagas forem preenchidas, tem a matrícula em tempo real, que é as vagas que sobraram, elas ficam lá disponíveis, e aí, basicamente, a primeira pessoa que chegar e quiser se inscrever naquela turma, ela acaba conseguindo. Enfim, elas ficam abertas. Não existem critérios de... Você não acaba não competindo, é quem chegar primeiro. Mas, geralmente, não sobram tantas vagas, então é importante que o essencial é você conseguir a sua vaga tanto na primeira etapa ou no ajuste de matrícula. Processos de trancamento. Tem a matrícula institucional, que é só para alunos que já concluíram os 2 primeiros semestres do curso. Caso você não vá cursar nenhuma disciplina, mas ainda deseje manter o vínculo, ainda deseje estar lá com a matrícula ativa, você pode solicitar essa matrícula institucional. É uma forma de trancar e, ao mesmo tempo, não perder o vínculo, tá? É renovada por, no máximo, 4 semestres, podem ser subsequentes ou não, e não vai influenciar no cálculo do IRA. E tem o trancamento parcial, que é o que a gente estava falando, né, que é um período no decorrer do semestre que, caso o aluno não tenha a possibilidade de continuar em uma das disciplinas ou ele queira desistir de uma delas, tem essa opção de retirar elas ao decorrer do semestre, ali no meio do semestre. Mas isso tem as consequências, como a gente já falou. E o trancamento total, que é um caso excepcional, e você remove todas as cadeiras que você se inscreveu no início do semestre, vai manter o vínculo com a instituição, mas traz consequências. Só que ele tem algumas condições. Você só pode pedir esse trancamento caso você esteja com alguma doença prestada pelo serviço médico da UFC, mudança de domicílio para outra cidade, exercício profissional, choque de horário, enfim, ou uma obrigação de natureza militar. São casos um tanto excepcionais. É só complementar aqui uma coisa, Carol. O pessoal que entrou agora, normalmente vocês não podem trancar, porque o pessoal do primeiro semestre é obrigado a cursar pelo menos o primeiro e o segundo, se não me engano, antes de trancar, ou só o primeiro. Não lembro ao certo. Mas nesses casos aqui, que a gente listou no slide, são exceções. Caso vocês, mesmo no primeiro semestre, aconteça algo assim do tipo que vocês consigam comprovar, vocês podem trancar. Porque não é algo que foi culpa de vocês, digamos assim, né? Ou você adoeceu, ou se mudou, ou começou a arranjar um trabalho bom, ou não sei, tem gente aqui de 17 para 18 anos, né? Então pode ser que alguém seja convocado para tirar de enxada, né? A pessoa pode trancar, né? E passar esse ano no serviço militar obrigatório e depois retornar para o curso normalmente. Isso. Então, as nossas políticas de... nossa não, né? Da UFC, a louca. As políticas de permanência da UFC é a residência universitária, que é bem interessante, que é estudantes em situação de vulnerabilidade econômica, que não conseguem, sei lá, não tem como morar aqui, geralmente são pessoas do interior e tal, e aí elas
são selecionadas para morar nas residências universitárias. E aí existe uma seleção semestral para essas pessoas e tal. A isenção do RU, que além das pessoas que residem nas residências universitárias, os alunos não residentes em situação de vulnerabilidade econômica podem solicitar essa isenção. E sempre tem o edital semestral, e são alguns pré-requisitos que até o Jean já tinha falado: renda per capita de até meio salário mínimo, ou renda bruta familiar de até 3, comprovar matrícula em no mínimo 12 créditos em um curso de graduação presencial. No caso, a gente está remoto, então é uma situação excepcional, e não está matriculado em apenas de... Ai, travou em que parte? Não voltou, porque só lendo a última frase. Não está matriculado. Não está matriculado apenas em disciplinas de estágio ou de TCC. Está matriculado em uma outra cadeira, fora essas. Teve uma pessoa que fez uma pergunta, Carol, eu não lembro agora o nome dele, ele perguntou a respeito do trancamento total. Quanto tempo a pessoa poderia passar? A pessoa pode passar no mínimo um semestre, você pode passar até no máximo 4 semestres. Não necessariamente eles têm que ser consecutivos. Você não precisa, por exemplo, trancar hoje e voltar só 2 anos depois, por exemplo. Você pode trancar agora, mais na frente trancou outra vez, mais um semestre, só que no curso inteiro você só pode trancar 4 semestres, consecutivos ou não. Ok? Pode continuar, Carol. Valeu. Pode passar. Temos o auxílio moradia, que eu acho que foi até comentado no grupo dos calouros também, que é uma bolsa de R$400 para estudantes em situação de vulnerabilidade econômica. É o único auxílio que não pode ser acumulado com outras bolsas e dura enquanto o estudante não for alocado para uma residência universitária. Então, caso você não tenha sido selecionado para uma residência universitária, você pode estar pedindo o auxílio moradia. Só que você não pode receber uma outra bolsa ao mesmo tempo que eles. Outros podem. Os pré-requisitos para esse auxílio são ter família nuclear residindo fora da sede do curso, no caso, fora de Fortaleza, cujo acesso ao campus seja dificultado pela ausência de transporte regular ou outros fatores. Não possuir renda familiar ou própria suficiente para custear a manutenção da sede do curso e não ter concluído nenhum curso de graduação. Isso também vai estar especificado direitinho nos editais, então é importante que quando vocês forem procurar sobre esses editais, esses auxílios, essas políticas de permanência, vocês leiam um pouco os editais antes, certo? Para entender um pouco melhor desses critérios. E as ajudas de custo, que para quando a gente vai precisar de alguma ajuda de custo, um evento fora de Fortaleza, uma premiação ou algo do tipo, vocês podem pedir a ajuda de custo da universidade. Mas, por exemplo, se for você e mais 2 pessoas, mas for uma equipe, só uma dessas 3 pessoas recebem essa ajuda de custo, tá? E ele só pode ser solicitado uma vez no ano. E aí, como eu disse, caso haja mais de um autor nesse trabalho ou nesse evento, somente um deles recebe. E aí, meio que divide. É alguma coisa. De quanto, já é R$200? Essa ajuda de custo? Eu acho que depende, Carol. Depende do local, da distância. Eu não sei se é o valor certo, não. Perguntaram sobre onde a gente encontra esses editais. Como eu falei no começo, são sempre lançados no site da UFC, só que às vezes a divulgação é um pouco falha, então é sempre bom ficar acompanhando o site, as atualizações no Instagram também, eles estão um pouco mais ativos. Sobre os serviços, eu não sabia desses, tá? Eu tô sabendo inclusive agora não, quando eu fui ler o Guia do Estudante há pouco tempo, que a gente tem o serviço de assistência médico-odontológica, vocês podem se consultar nas clínicas gerais de odontologia, tem da UFC direitinho, acompanhamento psicopedagógico, psicológico, a gente tem direito à carteira de estudante também, para os que já tiverem biometria, é só solicitar pelo DA, levando a xerox do RG, o comprovante de endereço e a declaração de matrícula atualizada, o e-mail institucional, né, como vocês já sabem, e o nosso desporto universitário, como a gente falou lá no início. A gente tem
a UFC tem os times, né, de basquete e tudo mais, remia, tudo bem direitinho. No presencial é mais interessante isso, né, mas, enfim. Tem os idiomas, e aqui o destaque maior para as casas de cultura, acho que alguns de vocês já devem conhecer, que é um projeto de extensão muito famoso da UFC, com vários cursos de língua de extrema qualidade. Tem os processos seletivos também todo semestre, acompanha também as redes sociais, eles sempre lançam um edital, muito bom, com o custo bem reduzido frente a outros cursos de idioma. Também tem o Idiomas Sem Fronteiras e o Instituto Confúcio, que é voltado para o ensino de mandarim. A gente tem um restaurante universitário, inclusive saudades. Tem almoço e jantar e café da manhã para os residentes, apenas para os residentes. As refeições são no valor de R$1,10. Meu Deus, saudades demais. O estudante deve possuir o cartão da RU. Quando a gente voltar para o presencial, vocês vão poder fazer esse cartãozinho lá. O horário de almoço é de 11 às 14 e o de jantar é de 17 às 19h30. O transporte estudantil, né, o ônibus interno, o intercamp e os transportes que a gente tem para visitas técnicas, congressos, que sejam aqui um pouco mais acessíveis. E a segurança, né, que é a vigilância da UFC nos campos. Caso haja alguma emergência ou ocorrência, tem aqui o número, como a gente disponibilizou os slides para vocês, vocês podem salvar esse número, qualquer coisa. Muito importante, tá, gente? E é isso. Obrigada pela atenção. Espero que vocês tenham gostado. Quaisquer dúvidas mais, nos perguntem. Estamos aqui. Nos sigam nas redes sociais. Tô tendo muitas novidades. E é isso. Oi, a Sara. Oi, Sara. Podem se seguir também, pessoal, a página do PET, que vez ou outra a gente lança lá alguns editais, algumas novidades. É sempre bom vocês estarem seguindo a nossa página do Instagram, a da UFC, o Railson citou o UFC Informa, o UFC Ordinária também, que é uma página de humor, mas também traz informações importantes, então é importante vocês estarem seguindo lá. Perguntaram ali onde fica o CA. Bom, no nosso curso a gente tem o DA, que é o diretor acadêmico, pelo fato de serem dois cursos, que é bacharel e licenciatura juntos. Normalmente ele fica na parte de trás do bloco 938, salvo engano, 940. É difícil de falar realmente, dando sem ser presencialmente, 940. Valeu, Alisson. Então, pessoal, vocês têm alguma pergunta?